Agora, como vocês já viram, a nossa mensagem de hoje tem por tema por que não entendemos certas coisas. E é uma tendência muito grande nossa, enquanto ser humano, tentar entender todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, a gente busca a nossa razão, a gente busca a nossa lógica, a gente busca a ciência para tentar explicar todas as coisas que vivenciamos. Só que algumas dessas coisas acabam não podendo ser explicadas de forma humana e natural, apenas de forma espiritual, porque são coisas espirituais. Já pode ter acontecido com você alguma vez de estar tudo indo bem, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, e de repente parecer que tudo virou de cabeça para baixo e você simplesmente não entende por que essas coisas estão acontecendo com você. Você puxa na mente, você tenta pensar se foi algo que você fez que ocasionou nessa situação, mas não consegue explicar. E você não consegue explicar porque a sua mente humana não é capaz de explicar as coisas divinas. A sua mente humana não é capaz de entender as coisas do céu. E é isso que Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no capítulo 2, dos versos 14 e 15. Ele diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Paulo deixa bem claro que quando nós tentamos discernir as coisas, tentamos entender situações e coisas da nossa vida que são espirituais por olhos humanos, por ponto de vista humano, aos nossos olhos vai parecer loucura. E quando a gente vê até alguns eventos importantes na Bíblia, a gente pode ver que essa afirmação de Paulo é uma verdade. Quando a gente vai ler sobre a saída do povo de Israel do Egito, que Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa em terra seca. Se a gente não entender quem é Deus e o que Deus é capaz, aquela história vai ser loucura aos nossos olhos. Quando a gente lê a história de Josué e diz que ele orou e a lua e o sol pararam no céu e fez sol durante um dia todo, a gente vai tentar entender pela ciência como isso é possível e a gente não vai entender, a gente não vai saber colocar em pontos aceitáveis para nós, porque são questões espirituais, foi um milagre que Deus operou. Quando a gente lê a história de um homem que morreu, que foi sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou, e que não só ressuscitou, mas subiu aos céus, quando a gente entende, se a gente não entender na verdade que esse homem é o Filho de Deus, a gente vai achar que isso é loucura, porque aos nossos olhos humanos, tudo o que vem do céu é loucura. Nós não conseguimos entender nada que seja espiritual de forma carnal, de forma humana, porque nada que é sobrenatural pode ser entendido de forma humana. E isso tem um motivo, e o motivo disso tudo é que a nossa mente humana é limitada. A nossa mente, ela tem limites. Nós só conseguimos entender em vias humanas coisas que são da nossa natureza humana. Quando a gente tenta passar a entender coisas de natureza espiritual, a tendência é que a gente se frustre. A tendência é tentar entender, se frustrar e repetir todo o processo. E ficar nesse loop que vai virar uma bola de neve e no final a gente está mais perdido do que estava no começo. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso. Voltando lá para 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. E é simples, a gente não consegue entender, não consegue aceitar as coisas que vêm do Espírito de Deus pelo fato da nossa natureza humana. A nossa natureza humana é pecaminosa. Nós, por natureza, temos um bloqueio entre Deus e nós. Para que nós possamos entender as coisas que vêm do alto, nós precisamos de um intermediador, que se chama Espírito Santo, que foi mandado por Jesus, para que nós tivéssemos essa conexão direta com o Pai.
Provérbios 3,5 vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Porque por mais inteligente que você seja, por mais estudioso que você seja, por mais que você se dedique a conhecer as mais diferentes áreas, a sua mente continuará sendo falha. Enquanto você não colocar os seus esforços, enquanto você não colocar, depositar todo o seu apoio, o seu coração em Deus, você vai falhar enquanto ser humano. Porque a nossa mente, ela é falha, ela é fraca, nossa mente tem limites. Então, sem o Espírito, a gente olha e só consegue enxergar a superfície. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, a gente é capaz de encontrar a imensidão da profundidade. O profeta Ezequiel, ele ilustra bem isso, quando ele fala de uma visão que ele tem, onde um anjo leva ele para um rio. Ele chega nesse rio e ele diz que às margens as águas são rasas. Na margem as águas batem apenas nos seus tornozelos. Quando o anjo mede e manda ele aprofundar, avançar mais um pouco em direção ao rio, ele diz que as águas já batem nos joelhos. Depois as águas batem nos seus lombos. E por fim, ele fala que as águas são tão profundas que só é possível de atravessar a nado. E é isso que o Espírito Santo quer da gente, que a gente esteja tão profundamente íntimo dele, enraizado nele, que nós estejamos sempre mergulhados em sua presença. Porque a presença de Deus faz com que todas as escamas caiam dos nossos olhos. A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo faz com que a nossa mente se abra e a gente consiga entender tudo aquilo que vem dos céus. E para isso, nós precisamos buscar o discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, ele é um dom, assim como o dom de línguas, assim como o dom de interpretação de línguas, o dom de profecia. E, infelizmente, ele acaba não tendo o mesmo valor, ou não é dado a ele o mesmo valor que é dado a todos esses outros dons. Mas ele é tão importante quanto. Veja só o que João vai dizer no capítulo 16, no verso 13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito da verdade, que Jesus fala aqui, é o Espírito Santo que já habita em nós. A partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vida, colocar os nossos caminhos, nós nos entregarmos aos pés de Jesus, automaticamente nós temos a direção do Espírito Santo em nosso coração. E o Espírito Santo, ele não serve só para que a gente tenha a nossa mente transformada e passe a entender certas coisas que antes não entendíamos. Ele serve também para guiar cada um dos nossos passos em meio ao caminho que o Senhor tem preparado para nós. 1 Coríntios 2,11, Paulo vai dizer que, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós só podemos conhecer as coisas do Espírito de Deus através do Espírito Santo. Quanto mais próximos a gente está dele, mais fácil é de discernir a voz do Senhor. Mais fácil é de escutar e entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Uma prova muito grande da importância que é o discernimento espiritual, está na alta cúpula dos judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei daquela época. Eles eram doutores da lei, eles conheciam a lei do Senhor, eles sabiam quem era Deus, eles sabiam do poder que Deus tinha. Mas quando chegou na hora do vamos ver, eles andaram com Jesus, eles conversaram, eles debateram, alguns até convidaram Jesus para as suas casas. Eles viram Jesus operar milagres no meio deles, mas eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava ali, mas faltou para eles o discernimento do Espírito Santo, para eles entenderem quem era Jesus, para eles saberem que aquele homem não era só um agitador, aquele homem não era só um profeta, não era só um falso profeta na ideia deles, não era um falso Messias. Aquele homem era o Messias que Deus havia prometido que iria salvar a terra. Então, nós precisamos buscar o dom do discernimento espiritual. Ele é muito importante nos nossos dias, porque
Para que a gente consiga entender coisas espirituais, a gente precisa ter o Espírito Santo, a gente precisa ter o Espírito Santo muito claro, muito sensível nas nossas vidas, porque a gente não pode se enganar. O mundo espiritual, ele existe, por mais que muitos teimem em dizer que não, mas o mundo espiritual, ele é real. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, pode ter certeza que lá fora tem uma batalha muito grande no mundo espiritual. E coisas acontecem nesse mundo espiritual, coisas essas que só são apresentáveis a nós, reveladas a nós por meio do Espírito Santo e da voz de Deus. Mas para que a gente tenha o dom do discernimento do Espírito, nós precisamos ser maduros. E quando eu falo em maduro, em maturidade, eu não quero falar de tempo de igreja, porque tempo de igreja não define maturidade. Existem novos convertidos que são mais maduros do que pessoas que já estão na igreja há 30, 40 anos. Assim como lá fora, idade não quer dizer maturidade, dentro da igreja, no nosso contexto, também não. Nós precisamos buscar a maturidade em Cristo Jesus, a maturidade em direção ao caminho de Deus. E aí talvez você esteja se perguntando, como eu posso atingir essa maturidade então? Como eu posso ser um cristão maduro? Tem um tripé que é o arroz, feijão e frango do crente: oração, leitura da palavra e obediência. Um crente que não ora, que não lê a palavra e não obedece aos mandamentos de Deus, pode realmente ser chamado de cristão? Você pode orar, você pode também passar horas, campanha de oração, mas se você não lê a palavra de Deus, como você vai conhecer a voz dele? Você pode ser um doutor, você pode ser um teólogo, se você não gastar tempo falando com Deus, como você vai criar intimidade com ele? A gente não pode fugir das nossas responsabilidades. Você pode pensar, mas se deixar, eu estou nos 5 cultos, quando eu não vou para a igreja, eu assisto todas as lives. Parabéns, você está no caminho de ser um religioso muito bom, mas cristão não. Porque enquanto você não gastar tempo lendo a palavra de Deus, enquanto você não gastar tempo orando, falando com o Deus que você diz que serve, você não vai passar de um religioso. E quem era religioso? Os fariseus e os saduceus, os escribas, os doutores da lei, aquelas pessoas que mataram Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais clara e audível fica a voz do Senhor. Quanto mais a gente gasta tempo em oração, em leitura da palavra, mais o Senhor se revela a nós. E quanto mais Ele se revelar a nós, mais nítido será o caminho que nós estamos percorrendo. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente sabe distinguir a voz de Deus, não tem mais nenhuma outra voz que faça com que a gente retroceda no caminho. Jesus vai dizer que as suas ovelhas reconhecem a voz do pastor. Qual é o pastor que você tem escutado a voz? Jesus ou o mundo? Hebreus 5,14 vai dizer que, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ser íntimo de Deus, ter sensibilidade ao Espírito Santo, nos torna aptos a discernir o que é bom e o que é ruim, o que vem de Deus e o que vem do maligno, porque do jeito que o Senhor fala aos nossos corações e traz promessas para nós, o inimigo também fala aos nossos corações e tenta fazer com que a gente desista dessas promessas. O mundo, ele vive essa guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Então, se você não tiver a luz bem clara na sua vida, se você não tiver noção de qual é o caminho da luz, você vai acabar sendo levado para o caminho das trevas. 1 Coríntios 2, 6 e 7 vai dizer que, entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Andar em espírito, andar próximo ao Pai, andar ouvindo a voz de Deus, é poder ter a capacidade de entender a sabedoria de Deus.
Paulo vai dizer que o mistério estava oculto, mas que a partir do seu Espírito, esse mistério, ele é revelado a nós. A partir desse Espírito, a partir do Espírito Santo, nós podemos finalmente conhecer quem Deus é. Não só, como diz Jó, não só de ouvir falar, mas de conhecer a Deus face a face. E isso só nos é permitido por meio do Espírito Santo. João 15,15, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais firmes nós somos na videira verdadeira. Jesus fala que nós somos ramos, mas que tipo de ramo é você? É um ramo que está sendo sempre alimentado, ou é um ramo que é seco e que qualquer coisa vai ser tirado da videira? A Bíblia diz que árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Que árvore você tem buscado ser diante de Deus? O Senhor Jesus diz: se alguém permanecer em mim. Então é uma condicional, a pessoa pode permanecer, como também pode não permanecer. E se a gente permanece em Cristo, nós continuamos sendo parte da videira verdadeira. A gente consegue frutificar. Agora, a partir do momento que nós escolhemos não ouvir a voz de Deus, ou então nós não entendemos a voz de Deus e passamos a viver da nossa própria forma, da nossa própria maneira, nós estamos vivendo de forma à parte da videira. Então, logo seremos ramos cortados. E como frutificar? Como saber pelo Espírito que eu estou frutificando? Gálatas 5, 22 e 23 responde essa pergunta. E diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é formado por todas essas características. Uma pessoa que lá fora é reconhecida por cada uma dessas características é uma pessoa que realmente tem a marca do Espírito Santo. Porque não adianta aqui na igreja a gente orar, a gente louvar, a gente sentar e escutar o pregador falar, se lá fora a gente não tem domínio próprio, se lá fora a gente não é uma pessoa amável, se lá fora a gente não é uma pessoa fiel, se não é uma pessoa mansa. Qual é a marca de um verdadeiro cristão? Ser o exemplo de Cristo por onde ele passa. E Paulo deixa bem claro que esse exemplo é dado por essas características que vêm a partir do fruto do Espírito. E por fim, nós precisamos ser ensinados pela unção. 1 João, capítulo 2, verso 27, vai dizer: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou, permaneçam nele. O Espírito Santo, ele nos torna capaz de entender quando é o Senhor quem fala e quando é o inimigo quem fala, quando é a voz do mundo. O Espírito Santo, ele nos ensina diariamente à medida que nós o buscamos. Quanto mais a gente busca estar próximo de Deus, mais ele ministra no nosso coração, mais nós aprendemos do Espírito Santo. Não é uma coisa que me converti hoje, pronto, e vou ficar assim para o resto da vida. Não, a revelação ela é gradativa. E nós precisamos ter o Espírito Santo muito latente na nossa vida, porque nossos dias são maus. Os nossos dias são dias difíceis, os nossos dias são desafiadores, e nós precisamos aumentar o nosso discernimento espiritual. Veja o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 2, dos versos 1 a 3. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgiram falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Infelizmente, essa é uma verdade que nós vemos nos nossos dias.
Quantos falsos mestres e falsos profetas não estão espalhados por aí afora? E quantos dos nossos irmãos não têm perecido na mão desses falsos mestres e falsos profetas? A Bíblia fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento ali não é só sabedoria humana, não é só entender a Bíblia, não é só fazer um curso de teologia, não. É conhecimento de quem Deus é. É conhecimento sobre o que Deus fala, sobre o que Deus faz. É por isso que hoje nós vemos o caminho de Deus, o caminho da verdade sendo tão difamado por aí afora. É por isso que nós vemos a igreja do Senhor sendo transformada em piada por causa de pessoas que são falsos mestres e enganam aquelas pessoas que não sabem discernir o que é Deus e o que não é, não sabem diferenciar o que é Deus e o que não é. Então, meus irmãos, para que nesses dias tão difíceis que a gente vive, a gente aprenda a discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, primeiro nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus é oração e palavra. Oração e palavra. Não tem como você ouvir a voz de Deus se a palavra de Deus está fechada. É impossível você saber que é Deus quem está falando se você não abre a palavra dele. A gente não chama a Bíblia de palavra de Deus à toa. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, por isso, nós precisamos ter ela no nosso coração. Quando Deus vai dar os mandamentos a Moisés, ele fala de forma bem clara que o povo de Israel tem que ter a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Então, para nós não pode ser diferente, a gente tem que buscar a voz de Deus, a gente tem que se debruçar na sua palavra, a gente tem que demandar tempo orando, falando com Deus, porque a voz do Senhor vai se tornar audível a partir do momento que nós temos intimidade com Deus, e a única forma de termos intimidade com Deus é demandando tempo, gastando tempo em oração. Nós precisamos também comprovar todas as coisas, nós precisamos ver se aquilo que está sendo dito, que está sendo levado, que está sendo pregado, realmente vem da parte de Deus. E para isso, nós temos algumas perguntas que podemos fazer. Primeiro, aquilo é bíblico? Aquilo exalta a Cristo? Promove fruto do Espírito? Tem testemunho de paz? Há confirmação na liderança e na comunidade? Isso aqui se aplica para todas as áreas da nossa vida, para todas as decisões que a gente vai tomar, para todas as coisas, atitudes que a gente vai fazer. Se a gente decidir fazer algo que não se enquadre em algum desses pontos, pode ter certeza que muito provavelmente o que você vai fazer não é da vontade de Deus. Em terceiro, você precisa buscar maturidade. Não se contente com o nível raso. Procure a profundidade no Espírito Santo. Quanto mais profundo você mergulhar nas águas do Espírito, mais perto dos pensamentos de Deus você estará. E confie na unção. Creia que o Espírito Santo que está dentro de você é capaz para te ensinar todas as coisas que você precisa saber. E que não só Ele vai ser capaz de te ensinar, mas de guiar cada um dos teus passos em direção ao futuro extraordinário que Deus tem para você. Carlito Paz vai dizer que tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Todas as situações que passamos na nossa vida, sejam elas boas ou ruins, sejam situações que a gente sabe o que sucedeu ou situações que a gente simplesmente não entende, todas elas podem ser discernidas espiritualmente, sim, e todas essas situações são para o nosso crescimento. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quanto mais amor a Deus você tiver, quanto mais próximo de Deus você estiver, quanto mais tempo em intimidade você gastar com Deus, mais essas coisas vão colaborar para o seu bem, vão cooperar para o nosso crescimento. Romanos 12:2. Paulo vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente só é renovada pelo Espírito Santo.
A nossa mente só é renovada quando nós deixamos de buscar aquilo que é da carne e passamos a buscar aquilo que é de Deus. Quando nós deixamos de buscar aquilo que é do mundo e passamos a buscar aquilo que é dos céus. E a Bíblia é clara quando ela diz que a partir desse momento, a partir da transformação da nossa mente, nós seremos capazes de compreender, e não só de compreender, mas de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Coríntios 2:12, Paulo vai dizer que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Senhor deu o seu Espírito para que seja o nosso consolador nos dias difíceis e também para que seja o nosso guia nas situações difíceis. O Espírito Santo, ele infelizmente não tem o mesmo lugar que ele merece, porque a gente muito fala de Deus, do Deus Pai, muito se fala do Deus Filho e pouco da importância do Deus Espírito. Mas é esse Deus Espírito que habita em cada um de nós, que faz com que nós estejamos conectados com Deus Pai, que faz com que nós saibamos quais desejos Deus Pai tem para as nossas vidas, que faz com que a gente consiga entender qual o caminho que estamos tomando, que faz com que a gente saiba para onde ir, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. O discernimento espiritual é o que difere o povo de Deus do mundo. A diferença entre eu e você que está aqui, para quem está lá fora, é que nós temos o Espírito Santo. Nós temos um guia para todas as nossas atitudes. Nós temos algo dentro de nós que nos diz quando erramos e quando acertamos. Nós temos algo dentro de nós que nos diz quando devemos ou não fazer alguma coisa. O mundo pensa que viver do jeito que eles vivem é liberdade. Não, nós temos a verdadeira liberdade, porque nós, através do Espírito Santo, conseguimos dizer não ao pecado. O Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade, nos dá a capacidade de entender e diferenciar a voz de Deus da voz do mundo, os planos de Deus dos planos do mundo. O que nós devemos fazer, o que é do nosso espírito, o que é da vontade de Deus e o que é vontade da nossa carne. E hoje, mais do que nunca, nos dias que estamos vivendo, nós precisamos ter o discernimento espiritual. A gente precisa buscar isso, a gente precisa se agarrar ao discernimento espiritual como se fosse a última coisa que nós pudéssemos ter na nossa vida. Porque os dias de hoje, eles são desesperadores. Eles são muito difíceis e a tendência é que os dias piorem a cada dia que passa. Então, para que a gente não seja enganado pelos ventos que sopram lá fora, para que a gente não seja soprado como folha seca de um lado para o outro, por qualquer coisa que digam, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nós precisamos nos apegar ao Espírito Santo. Então, que você, a partir dessa noite, ao sair por aquela porta, se você já busque o Espírito Santo ainda mais, busque ter intimidade com Deus ainda